Natara, eu gostaria de iniciar a nossa entrevista querendo saber um pouco como uma trajetória paralela sua como montadora a levou a essa etapa da sua carreira em que você parece fazer um investimento maior por trás das câmeras como diretora. Você fez um curta-metragem que foi premiado há um pouco mais de 10 anos, um outro ensaio, mas depois desse projeto você persistiu realizando a montagem de uma dezena de filmes. E agora, junto com Espero que esta te encontre e que estejas bem, é, marca aí um momento na sua carreira em que, além desse projeto, você até apresenta já outros concluídos como diretora. Então, eu quero saber muito sobre essa trajetória e até como foi importante o seu olhar como uma montadora, trazer esse olhar como montadora para a direção. Alex, eu sempre quis escrever. O desejo maior é escrever. Assim. Mas, assim, eu sou menina preta, nordestina, periférica. Então, escrever era um luxo que não era me dado como opção, porque como é que você vive de escrever? Assim, eu tenho 55 anos, né? Então, assim, há 40 anos atrás, dizer que eu podia sobreviver escrevendo, ou que a criação, o artístico dava sustento, de onde eu vim não era uma possibilidade, né? Então, eu pensei em fazer jornalismo, e fiz jornalismo, me formei em jornalismo, como primeiro, com uma possibilidade talvez de reunir a escrita, né, escrever textos, e como se fosse assim, como se eu imaginasse que através do jornalismo eu realizaria aquilo, aquele desejo da escrita. Então, eu me formei em jornalismo e comecei imediatamente, durante a faculdade, a estagiar numa TV, TV Pernambuco, TV do Estado. E eu comecei a fazer edição lá, porque era envolvia uma parte técnica que eu gostava, sempre gostei muito de coisas técnicas, de coisas E envolvia essa coisa de trabalhar o texto, né? Você fazia os textos das matérias, você pensava numa música, você, né? Então, envolvia todo esse processo. E daí eu decidi que faria, fiquei fazendo, e depois eu comecei a editar pequenos documentários para TV, e videoclipe, e as coisas, foi mesclando. Mas sempre no lugar de edição, porque eu achava que já era muito, Alex. Eu achava que já estava tipo, olha, sou artista, já estou trabalhando com isso, já ganho dinheiro com isso. Então, dirigir era algo que eu pensava que era precisava de uma genialidade, precisava de um conhecimento que eu não tinha. Eu não tinha. Eu tinha a minha infância inteira eu ia ao cinema uma vez por ano, uma vez por ano, assim, tipo, eu não, sabe, fazer direção era um negócio tipo, escrever um roteiro. Eu nem sabia como é que se escreve um roteiro. Aí até então, eu não sabia que existiam outros tipos de narrativa, a não ser aquelas que chegam pra gente, né? Cinema americano, cinema europeu, e que eu não me via ali. Portanto, eu não consegui encaixar as histórias ou as coisas que eu gostaria de contar naquele tipo de cinema que até então eu conhecia. E aí eu conheci o Encontro de Cinema Negro do Osmo Bubu. E aí eu pirei, porque eu vi corpos parecidos com o meu. Eu vi histórias contadas de uma forma diferente, que eu disse, eu posso contar sobre isso, eu posso falar sobre isso. E um outro aprendizado, até no jeito de enquadrar a câmera, até em ter histórias mais simples, até em ter outros jeitos de contar. Então, assim, foi esse meu... E a partir daí, a partir do momento que eu vi aquele cinema sendo feito, eu disse, tem jeito de contar a história, e talvez eu tenha uma história para contar. E foi isso, assim, foi a partir de aprender que existiam outros cinemas além daqueles que eu tinha visto, que me deu a primeira centelha de dizer, talvez eu tenha uma história para contar. Uhum. E aí foi que eu comecei a sair da ilha de edição um pouco,
mas ainda assim muito temerosa, né? Porque quando você vai fazer um filme, um curta, não sei o quê, da ideia à realização é um processo muito longo. Então eu não podia deixar de editar para virar diretora e começar. Então eu fui encontrando pequenos caminhos, dirigindo uma coisinha, escrevendo outra, publiquei textos na Flup, sabe? Sim. Fiz um curta, fiz um clipe, fiz não sei o quê, até, até ganhar uma certa bagagem para poder me arriscar, sabe? Uhum. E agora eu me arrisco muito mais na direção, assim, porque eu acho que eu aprendi com o montador que eu sou, o que tipo de material eu gostaria de receber na minha ilha de edição, sabe? Eu acho Uhum. que essa minha maturidade como montador me dá uma, um solo macio para caminhar como diretor, sabe? Acho que talvez o espaço e o fato de ser tão tardio, as coisas chegarem, me deram esse chão mesmo, esse aterramento, sabe? Uhum. Ah, sim, faz todo sentido. Agora eu quero te perguntar sobre espero que essa te encontre e que estejas bem. Tenho muita curiosidade de saber sobre a gênese desse documentário, porque é, eu quero saber quando ele começa a ganhar forma, foi por conta de uma curiosidade sua em relação a esse comércio de preservação da memória, é, ou veio mesmo, ou você já conhecia a história, no caso da Lúcia e do Oswaldo, que aos poucos vai assumindo no seu documentário um protagonismo com todo aquele volume de cartas que eles trocaram há tanto tempo, e também tem essa perseguição, né, a esse casal para saber qual foi o fim daquela história de amor. Alex, o documentário ele nasce, o Espero que esta te encontre, que estejas bem, ele nasce dessa curiosidade mesmo. Aquele lote de cartas, aquelas pessoas, o que aconteceu com elas, o que aconteceu com essas cidades, porque nas cartas a personagem ela descreve muito detalhadamente a cidade. Ela descreve com muito carinho a chuva, o vento, o trânsito, o filme que estava em cartaz, a demora das cartas. Então, assim, eu fiquei encapsulada, eu fiquei durante meses, durante o tempo que eu li aquelas cartas, eu fiquei encantada com aquelas duas cidades da década de 50. Ao mesmo tempo, eu fiquei encantada com aquela mulher, que era um perfil diferente das mulheres que me contavam que eram as mulheres dos anos 50, né? E ela falava de coisas muito particulares. Então, o documentário ele nasce do desejo de saber o que houve com aqueles personagens. Nasce também da minha curiosidade como jornalista de ir atrás de histórias, de ir atrás do que está por trás do fato. Nasce do desejo mesmo de contar uma história de amor, nasce do meu apreço pelo arquivo. Eu acho o arquivo uma coisa muito importante. Eu já tinha passado por muitos problemas de arquivo quando eu editei o Divinas Divas, quando os meninos editaram, eu não editei, mas quando o Homem que Engarrafava Nuvens, né, editando o filme sobre a Elsa, dirigindo o Elsa Infinita também, a coisa do arquivo, como é importante. Então, assim, eu tenho um apreço pelo arquivo, porque eu acho que a nossa história, ela precisa ser contada, né? O Brasil precisa contar a sua história, para que a gente não repita alguns erros, né? Não recaia em alguns erros. Então, eu reconto histórias através de arquivo. Eu reapresento para as pessoas a história. Né? Lembrar que o Zeppelin passou, que o Kraft Zeppelin passou no Brasil, eu acho isso incrível. Lembrar que o que aconteceu com a Paner durante a ditadura, lembrar e está ali registrado para daqui a 50 anos, 60 anos, 100 anos. O arquivo é a memória de um país e a gente precisa guardar a nossa memória. Uhum. Eu quero comentar sobre um aspecto que me parece muito pessoal nesse documentário, porque embora estejamos... é um documentário que fala sobre aqueles ambientes, sobre aquelas pessoas que preservam as suas memórias, sobre esse casal que eu já citei, que é a Lúcia e Oswaldo. Você
se impõem também nesse registro com a sua narração, com a dedicação desse filme à sua mãe e à sua avó. E eu admito que eu passei a ter muita curiosidade por esse processo de narração que o próprio diretor impõe ao seu registro, quando eu assisti um filme chamado Zona Árida, que é da Fernanda Pessoa, e ela, inclusive, teve até a direção de voz, digamos, orquestrada ali pela Maeve Jenkins. E eu vi que no seu documentário a Laira Garim, né, que também é uma atriz, ela está acreditada como diretora de voz. Aí eu quero que você me responda sobre a sua conexão, a escolha de fazer com que esse registro também seja pessoal para você e também sobre esse processo da criação da narração para o documentário. Quando a narração foi escrita, eu pensava em alguém para fazer, né? Um profissional avaliado. Mas aí, à medida que o filme foi avançando e que eu fui vendo que as pessoas falavam comigo diretamente para mim nas entrevistas, e também que, como aquelas pessoas não eram creditadas no filme, eu colocar mais uma voz, além da minha que já aparecia em alguns momentos, eu colocar mais uma voz, eu achei que ia dificultar muito, ia tirar muito o espectador daquele fio, né, de história, daquela concepção prevista. Né? Entrasse uma voz e ia dizer, eita, quem é essa pessoa que está falando aqui agora, sabe? E entrasse a figura, né, do narrador oficial. E também, como era um filme menor, e a princípio a gente só conseguiu verba para o edital muito depois, ele foi trabalhado com a verba que tinha, com o dinheiro que tinha. Então, eu não posso gastar esse dinheiro com alguém, pagar um valor real para alguém. Então, eu vou deixando essa locução aqui, cumprindo a função dela, e depois, quando tiver uma verba, eu chamo alguém para fazer. E ela foi ficando, as pessoas foram gostando, e eu própria fui me acostumando e fui aprimorando aquele texto. Eu regravava, pegava e regravava. Mas, assim, eu não ficava plenamente satisfeita. E aí eu mostrei para a Laila Garran. E aí eu disse, Laila, o que está faltando nessa locução? Quando eu for dirigir, ela disse, não, eu acho que você pode narrar o filme. Ela foi muito generosa comigo. Mas eu acho que você está fazendo tudo igual, que não tem uma variação. Então, ela me dirigiu nesse sentido de dizer, ó, aqui é um ponto, aqui é uma vírgula, você está emocionada demais o tempo inteiro, parece que você está chorando o tempo inteiro. Né? Então, foi uma construção do processo e das condições que eu tinha para fazer o filme. Talvez, se desde o início eu tivesse uma grana para fazer o filme, taranã, eu tivesse chamado um profissional habilitado para fazer. Mas eu fui me adaptando às soluções e terminou que, como montador, eu achei bom não entrar uma outra voz para além de tantas vozes desconhecidas que já havia dentro do filme. Então, foram várias coisas que resultaram na minha narração. Então, para mim, e aí eu fui tornando ela mais emocional, e mais afetiva, e mais real, e mais próxima da minha história, e mais, sabe, carregando ela para mim. Uhum. Eu quero finalizar na nossa entrevista, eu espero que dê tempo de fazer essa questão. Eu tenho muita curiosidade de saber a sua perspectiva. Se você tiver com tempo, tranquilo, não sei se você tem outro compromisso. Não, tá tudo tranquilo da minha parte. Então eu vou fazer mais tranquila essa última questão. Não, pode fazer. Eu tenho muita curiosidade de saber a sua perspectiva em relação a algo que é central também no documentário, que é justamente sobre talvez um processo que o mundo atravessa de transição de meios analógicos para os digitais. A comunicação é uma delas, né? Antes as correspondências por cartas, agora mensagens instantâneas, né? E eu tenho muita curiosidade de saber a sua perspectiva em relação a essa transição que atravessamos, até mesmo em termos de uma artista que faz cinema, porque, não sei se você pode perceber atrás de mim, eu coleciono mídia física que eu acho muito importante ter esses filmes, né, para tateá-los mesmo em um período em que a gente está dominado aí pelas plataformas digitais.
É, e a gente tem cada vez menos, né, o acesso a esses conteúdos em mídias físicas. E acho que eu queria saber também a sua preocupação em relação ao cinema nesse aspecto, porque hoje em dia o filme ele tem a sua passagem pelo cinema e depois é disponibilizado em plataformas digitais, e às vezes a gente não tem nem a garantia desse filme, né, perseverar por tanto tempo, justamente por... Enfim, depois de alguns anos, esses filmes somem das plataformas digitais enfim, eu queria conhecer a sua perspectiva sobre essa transição que a gente ainda atravessa. Eu acho que vai ser um aprendizado. Eu acho que vai ser um aprendizado. Eu não sei como é que vai ser daqui a, sei lá, 50 anos, você procurar um grande sucesso do streaming. Como é que você vai fazer? Onde é que você vai encontrar? Vai estar numa rede, numa database qualquer. Eu acho que a gente está aprendendo com esse processo a valorizar os instantes, os momentos, né? Tanto que você vê a busca, né, por livros, você vê a busca por teatro, como os teatros estão lotados, como os shows estão lotados. Então, acho que o fazer cinematográfico e a exibição, né, que sempre foi uma grande dificuldade do cinema brasileiro, de encontrar salas, de encontrar espaço, talvez a gente vai ter que redesenhá-la. Eu acho que a gente está aprendendo, sabe, Alex? Eu acho que a gente está aprendendo. Eu não poderia te dizer que daqui a 50 anos vai existir um caminho. Né? Por isso que eu acho fundamental que todos os filmes que se façam eles sejam arquivados em mídias físicas também. Eu acho que a gente não pode contar só com o que está no ar, na rede, em algum lugar. Eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos filmes. Eu acho importante que existam pessoas que cuidam do nosso material, do nosso arquivo. Eu acho que a gente vai redescobrir, porque é muito interessante quando você vê que teve a exibição recentemente do Pagador de Promessa, lá no Cine Biju, com Antônio Pitanga, sabe? Então, será que daqui a 50 anos a gente vai exibir um filme numa sessão de cinema? A gente vai achar esse filme? Onde é que a gente vai achar esse filme? Então, o que eu penso é que a gente vai ter que reaprender. E eu acho que a grande lição é preservar. É fazer isso que você está fazendo. Vamos preservar o que temos. Porque eu acho que toda semana, todo dia vai nascer uma nova mídia, uma nova estrutura, um novo streaming, um jeito novo de projetar. Eu fico sempre imaginando que em breve vai ter um chip que você compra e que vem com a quantidade de filmes por mês que você vai teclar e ele vai passar na sua mente. Eu acho que a gente vai aprendendo com o processo. Eu não teria uma resposta para dizer sobre isso, porque eu acho que é exatamente. Eu acho que muita coisa vai se perder, mas eu acho que nós todos, temos a missão de preservar, de guardar. E, principalmente, de reproduzir o nosso conteúdo em todos os espaços que a gente puder. É por isso que a gente está fazendo essas festas, esses lançamentos nas cidades. Nem festa, assim, a gente termina a sessão, estou ali tocando umas musiquinhas, distribuindo umas cervejas. A gente está fazendo cartão postal para as pessoas enviarem para as pessoas. A gente está fazendo debates, palestras, porque eu acho que capilarizar. Eu acho que encontrar o olhar do outro do jeito que for possível. Perfeito. Eu fiquei muito curioso por essa ação dos cartões postais. Tá tendo em sala de exibição em São Paulo do filme? No caso, Você está onde? Em São Paulo. Sim, mas se você quiser eu posso mandar uns para você. Manda teu endereço depois. Vou mandar então a partir da Paula. Eu compartilho com ela. Obrigado. Tá, dia 12 a gente vai fazer uma projeção lá no Cine Biju. Se você estiver no Rio, ou no Rio e São Paulo, se estiver em São Paulo, quiser ir. Perfeito. Agradeço o convite. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, meu amor. Se tiver mais alguma coisa que você quiser, tirar alguma dúvida, trocar, é só falar. Perfeito. Um abraço, excelente semana e sucesso com o lançamento do documentário. Obrigado, meu amor. Um beijo imenso. Beijos, tchau. Tchau.